O programa Jesus, Fonte de Vida. Entro no quarto pedindo a Deus de joelhos, clamando a Ele socorro em meio ao meu desespero. Sinto a Sua presença que vem refrigera minha alma, e em meu ouvido escuto Sua voz sussurrando e me acalma. Tua presença invade meu quarto e fica comigo, vira minha fortaleza, seguro, secreto e abrigo. É tão grandioso que quase minha alma toda se derrete, e mesmo eu tão fraco, Tu estás comigo e me fortalece. Deus, eu preciso escutar a Tua voz. Como é lindo que existe entre nós. Eu preciso tanto desse Teu amor, que me aquece, me protege, meu Senhor. Eu preciso segurar em Suas mãos e ficar colado bem juntinho a Ti, pois sem Ti, Senhor, aonde eu posso ir? Meu Deus, Sei que em tempos difíceis eu sempre tropeço e vacilo, mas nem por isso Tu nunca deixaste de ser meu amigo. Pelo contrário, quando estou perdido, Tu sempre apareces. Sei que em momento de luta Tu estás em minha frente e protege. Tens uma chave que abre o meu coração abatido. Só Tu encontra todos os segredos que eu tenho escondido. Sonda minha alma e me esquadrinha todo por inteiro. nada que eu tenho comigo pra Ti, meu Senhor, é segredo. Deus, eu preciso escutar a Tua voz. Como é lindo que existe entre nós. Eu preciso tanto desse Teu amor, que me aquece, me protege, meu Senhor. Eu preciso segurar em Suas mãos e ficar colado bem juntinho a Ti, pois sem Ti, Senhor, aonde eu posso ir? Meu Deus, eu preciso escutar a Tua voz. Como é lindo que existe entre nós. Eu preciso tanto desse Teu amor, que me aquece, me protege, meu Senhor. Eu preciso segurar em Suas mãos e ficar colado bem juntinho a Ti, pois sem Ti, Senhor, aonde eu posso ir? Meu Deus, fica comigo, meu Deus. Deus, eu preciso escutar a Tua voz. Como é lindo que existe entre nós. Eu preciso tanto desse Teu amor, que me aquece, me protege, meu Senhor. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
Programa Jesus, Fonte de Vida. Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, impor os lábios que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então peça pra Ele, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Alguém deseja dizer: eis-me aqui, Senhor? Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Diga: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como poderia dizer não? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Geração eleita,
somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Hoje está numa congregação, 9h da manhã. Esses jovens aqui parecem meio-dia, que coisa linda. Estava tirando foto de tudo para mostrar aos jovens. E lá mostrar a igreja, como essa igreja é viva, né? Como é abençoada. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Muito feliz pela oportunidade do nosso pastor Ailton, dar aos missionários de participar da escola bíblica e vimos para que descobrir o nome. Tem verbos que a gente troca para o espanhol e a gente ainda perdendo o português. E chegamos aqui na escola bíblica e visitamos a família, como o pastor Simas disse, né? Do meu pai enfermo, mas antes de ir, um ano antes de ir para a missão, o Senhor me deu um sonho, né? Um sonho, o pastor ainda não tinha falado com o Lorival, eu tinha uma revelação de Deus, um sonho através de um sonho. Deus sempre me falou em sonhos. E o Senhor me revelou algo com uma língua diferente, quando eu era muito jovem. O Lorival me disse: não conta esse testemunho, porque parece que estamos indo para um país errado. Eu disse: mas Deus não erra. Na verdade, Deus, quando eu era jovem, Deus me mostrou um sonho, através de um sonho, uma língua. E eu me casei, tive meus filhos. E quando meu filho mais velho completou 15 anos, então o Senhor me fez uma promessa.
olhou assim para mim e entendeu. E o Senhor disse, quando eu vi pastor Joel e Mandinário, eu disse, Argentina, o Senhor está mudando o projeto dele. O projeto é dele, irmão. Ele manda para onde quer, ele faz, ele prepara. E eu disse, Argentina, Senhor, mas fiquei calada. Não foi com meu pai, contei a esposa dele, meu pai viúvo, mas não contei o Lorival. E depois de 3 dias, Lorival disse no carro, que tal a gente aprender uma nova língua? Aí meus meninos disseram, contanto que não seja inglês, que a gente não gostava de inglês. Ele disse, espanhol, que tal a gente aprender espanhol? Eu disse, Lorival, o pastor falou contigo, foi? Ele, como assim? O pastor Ailton te ligou? Ele, por quê? Eu disse, porque Deus me mostrou que a gente vai para a Argentina. Porque Deus é fiel, amém? Quando o missionário está aqui, irmãos, eu já chorei, já recebi do Senhor, glória a Deus. E quando a gente chora, não é chorando porque estamos distantes da família, estamos distantes dos amigos, estamos passando por fome, não, porque não passamos. A igreja do Brasil cuida muito bem do missionário, mas a gente chora, irmãos, porque a nossa alma anela almas. E quando a gente vê tantas palavras lindas, sabe? E a gente diz, Senhor, rompe as cadeiras, Senhor, rompe as cadeias, Senhor, quebra as barreiras, porque não é fácil, irmão, não é fácil, né? Eu não vou falar muito porque o missionário está aqui e que Deus colocar no coração dele, ele vai falar, mas eu quero agradecer a oração de toda a igreja, porque estamos de pé, quando choramos, é o renovo do Senhor, porque a gente sai, irmãos, para fazer, distribuir tratamentos, literaturas, e as pessoas desprezam, as pessoas são muito educadas, mas ele diz, são educados para não, assim, rasgar na sua frente, mas desprezar é com ele mesmo. Não quero. E isso desmotiva jovem, não é como aqui tem suas dificuldades, mas dá, vamos dizer, que é 4 vezes mais, coração duro, terra seca, e os crentes que estão lá, o Senhor batizando, renovando, temos todos os trabalhos que temos aqui, amém? Os crentes que estão lá são sobreviventes de uma terra que não crê em Deus. Então, quando choramos, é o Senhor dando força ao missionário, dando força, porque às vezes, quando você faz tudo e quando você vê, tiveram 500 literaturas, uma passeata no dia da Bíblia, que foi no mês de setembro, no dia da Bíblia, quando você olha para a porta, não vê uma pessoa entrar, que tristeza para um missionário, mas a igreja está orando, e Deus tem estado conosco, amém? Aí desejo de voltar para o Brasil? Não, até Deus não dá. Quando chegar o tempo, aí o Senhor tira esse apego, né? Manda para a pessoa, porque Deus é aquele que capacita, que envia. Se o Senhor tiver de mandar daqui a um mês voltar, volte, mas agora o nosso coração é de Mendoza, amém? Porque o Senhor mandou amar, o Senhor colocou o coração para amar. Está resistindo, está desprezando, mas a gente tem que abraçar e amar para a honra e glória do seu nome. Então, eu queria ler um versículo aqui em Salmo 126, que diz assim: os que sembraram com lágrimas, com regocijo segarão, e andando e chorando, ele que leva a preciosa semente, mas volverá a venir com regocijo, trazendo suas gavetas. Amém? Deus bendiga toda a igreja cá em Carpina, que Deus o abençoe. Depois que fala espanhol se trata. Deus abençoe o pastorzinho por toda a recepção, Pedro Evangelista e sua esposa, por toda a igreja, que nos abraçaram, em todo o ministério e sua família, pastor, em nome do Senhor Jesus.
apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Descanse, porque você está na mão de Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era bom de Deus, era bom de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar.
volte a sorrir. Era amor de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era amor de Deus, era amor de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era amor de Deus e vai ser sempre assim. Era amor de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era amor de Deus e vai ser sempre, 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 sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era amor de Deus, era amor de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era amor de Deus, era amor de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era amor de Deus e vai ser sempre assim. Era amor de Deus e vai ser sempre assim. Passaram
e ainda não consegui, mas quem sabe daqui para quando Jesus voltar, eu não alcance esse alvo. Mas louvo a Deus pela vida do pastor Simas. Em alguns momentos ele foi um homem que me defendeu. Isso eu sei, pastor, porque me contaram. Em grupos assim, estavam fazendo um comentário negativo. O pastor Simas disse: não, eu não. E depois me disseram: sabe quem te defendeu lá? Pastor Simas. E eu louvo a Deus porque esse homem se levantou para cuidar de nós e nos ensinar muitas vezes. O que eu mais gostava de quando ele escalava aos lugares onde ele estava, fui uma vez para São Lourenço e Jesus batizou 120 uma noite só. E a gente ficou ali. Quando terminava o culto, era o momento mais especial, era o momento cachorro-quente com o pastor. E depois aqui em Campina, quando o pastor me escalava, eu ligava para ele: pastor, estarei aí com o senhor, não esqueça daquele cachorro-quente. E aqui nós estamos mais uma vez participando dessa manhã missionária. Estou muito feliz por tudo que a igreja está fazendo aqui em torno desse tema missões. Me emocionei quando vi a família chegando aqui nos representando. Mas me emocionei por dois motivos. Um, porque é missão. A missão emociona o coração do missionário. E outra, porque me lembrei de como eu era madrinho, irmãos. Ela chegou ali e Jesus, que época boa, né? Porque estar na Argentina nos faz engordar, né? A carne boa. Existe um ditado na Argentina que diz assim: 3 coisas que caracterizam o povo argentino: futebol, picanha e inflação. É o que marca aquele país. Não se pode viver separado dessas 3 coisas. E nós estávamos ontem em Córrego do Abacaxi à noite, e lá viajamos para cá, para já conhecer aqui. E eu fui abrir a Bíblia, não falei nada do que eu tinha preparado, porque eu fui falando de Mendonça, falando da obra, falando dos milagres, falando da forma que Deus tem feito nesses 5 anos e 8 meses que estamos lá. E terminei não falando a palavra de Deus como eu queria. E hoje, orando, o Senhor me levou a outro texto. Então a gente vai falando a palavra e vai contando alguma coisa, porque já estamos dentro do horário que o pastor nos deu e era necessário um momento mais amplo para falarmos das coisas que Deus tem feito em Mendonça. Mas os irmãos têm acompanhado, encontrei muitos ali que dizem: acompanha as lives na rádio. A gente tem uma rádio FM que alugamos um horário de 1 hora, todos os dias de segunda a sexta, e a gente evangeliza. Mendonça é um lugar, irmãos, que é 95% da província é terra seca, deserto. Somente 5% é oásis. Só é possível sobreviver em Mendonça devido ao degelo das cordilheiras dos Andes, que é ali na fronteira com o Chile. Então, o degelo faz com que as condições da cidade nos dê condições de viver. É um lugar muito lindo. É a 4ª cidade mais visitada de Mendonça, ou melhor, de toda a Argentina. Buenos Aires, Mar del Plata, Bariloche e depois Mendonça. Turismo é de inverno a verão, porque as 4 estações são muito bem definidas. Primavera, a cidade vira um jardim. Outono, a cidade vira Europa. Cai as folhas e com aquele lugar com as árvores secas. Inverno, chega a 4 graus negativos, neva. E verão é quente, muito quente, 40 graus. Já houve cidades em Argentina, a cidade de Santa Fé. Já foi considerada a cidade mais quente
60 graus no verão lá. Então é um lugar que a gente não enjoa nunca. Porque quando você está cansado do frio, aí vem o outono. Quando você está cansado de ver aquilo, aí vem primavera, vem o verão. E a gente, a qualidade de vida, como disse a minha esposa, é algo muito bom de se viver. O governo atual, Javier Milei, que substituiu o anterior, está causando um impacto muito forte no país. Ele é de extrema direita e está revolucionando a nação. Pediu um prazo de 2 anos, no seu mandato de 4 anos, ele pediu 2 anos para ver resultados positivos. Mas já no 6º mês, a inflação caiu, o dólar estabilizou e o país está voltando a respirar novamente. Mas eu peço que orem, porque estas decisões que o governo tomou, ele saiu cortando os planos sociais, que é característico do governo de esquerda. E por conta disso, a população há mais ou menos 20 anos vem se acostumando com esses planos oferecidos pelo governo e começam a não querer trabalhar. Porque para uma pessoa que vive de planos sociais, é mais vantagem não trabalhar do que trabalhar. Chega a ser um absurdo. A gente tem irmãos na igreja que trabalham com carteira assinada que ganham menos do que um desempregado. Porque o desempregado que não tem carteira assinada, ele recebe planos através dos seus filhos, é benefício para casa, benefício para casa, benefício para filho, manter na escola, benefício para alimentação. Então, é um absurdo. Né? O governo anterior tinha um filho, o único filho dele que era homossexual. Então, esse governo anterior, Alberto Fernandes, ele ficou no poder, ele não conseguiu reeleger-se e foi um dos piores governos da Argentina. Ele favoreceu muito os homossexuais da Argentina, estimulou de uma forma absurda. Para os irmãos terem uma ideia, tem uma irmã da igreja que tem uma filha lésbica. E essa filha, ela vivia de planos sociais por ser lésbica. Ela ganhava do governo. E ela tinha que injetar no seu corpo testosterona, que é o hormônio masculino, para que ela, como lésbica, ganhasse o governo. Então o governo, eu fiz um levantamento, gastou neste ano, retrasado, com 500 milhões de dólares, 500 milhões de pesos, em tratamento para câncer, mais de testosterona e hormônio feminino, ele gastou 1,5 milhão, ou seja, 3 vezes mais, para fazer com que as pessoas que têm tendências homossexuais sejam beneficiadas pelo governo, recebam os hormônios que eram caríssimos e, além de tudo, recebam o benefício mensal, que era um salário mínimo. Então, eram coisas, irmãos, assim, que nós, como igreja, estávamos admirados. Aprovou o aborto de uma forma muito dramática e agora, com o governo de Javier Milei, ele venceu e fez com que todas essas leis que beneficiavam estas classes de pessoas fossem revogadas. E novamente a Argentina já não aprova o aborto, já não tem esse benefício para essas classes de pessoas. E novamente Deus, eu vejo isso como Deus está com as mãos se estendendo para este povo. É um governo que ama Israel. Nesses 8 meses de mandato, ele já viajou 2 vezes a Israel, declara abertamente ser praticante das leis judaicas. Seus conselheiros são judaizantes, ele tem conhecimento da palavra de Deus e vive lutando contra esse regime que há muitos anos parece que já está impregnado naquele país. Mas nós vamos ver a Argentina saindo desta decadência moral, espiritual. O que vem crescendo no país é o ateísmo. 18% da população se declara ateu, porque eles dizem que o mal da sociedade é a religião. E por conta
pai e a mãe diz: não, você não vai, eu não quero ver você metido com essa gente. Uma vez um amigo nosso, abrimos um trabalho, um ponto de pregação na casa dele, e ele ia buscar essas crianças, ia bater na porta, e a mãe disse assim: não deixa não, fulaninho ir para a igreja, essa gente só vive proibida, a gente não pode fumar maconha, a gente não pode nada, porque essa gente não deixa. Eu não quero meu filho crescendo dessa maneira. Veja a mentalidade de uma mãe falando isso. Se planta maconha dentro de casa, cada pessoa tem direito de plantar 7 pés de maconha na Argentina. Então você vê a decadência, irmãos. Eles criam em Deus a sua forma, eles pensam em Deus da sua maneira. Estes dias se converteu uma pessoa na igreja, e ali naquela semana ele mandava uma mensagem para mim dizendo assim: eu não quero mais ir na sua igreja. O senhor foi só uma vez, não quer mais ir? Isso é porque vocês discriminam as pessoas que têm tendência ao homossexualismo, e odeiam essa gente. Eu disse: a gente não odeia ninguém, Senhor. A gente não tem ódio por ninguém, a gente ama como Deus ama. Aí ele disse assim: mas e por que vocês dizem que estas pessoas vão para o inferno? Eu disse: se você tiver a mente aberta para a gente sentar e conversar na Bíblia, aí você vai entender o quanto é pecaminoso a pessoa que está por este caminho. E ele disse: mas eu leio a Bíblia, o que eu não aceito é o que Paulo diz. Eu aceito somente o que Jesus diz, porque a única parte de palavra de Deus que eu entendo são os 4 evangelhos, porque são as palavras de Jesus. Mas as cartas e as outras partes da Bíblia não é palavra de Deus, porque foram escritas por homens. E eu disse: meu Deus, que dificuldade é essa? Então ele não aceitava, e aí é justamente o que as igrejas ensinam. Ele vai para uma igreja que lhe dá o que ele espera, o que ele quer. Então as igrejas de Mendonça existem, mas a grande maioria são liberais. Não tem doutrina, não tem palavra, não tem consagração, não tem renúncia. E aí, para nós, que somos uma igreja séria e tentamos adotar o que mais se aproxima da palavra de Deus, aí sofremos resultados pequenos. Mas esses resultados pequenos são resultados verdadeiros. O que se salva de verdade. O que é crente de verdade. O que fala em línguas de verdade. Quando Jesus batiza de verdade. Quando Jesus cura de verdade. Aleluia. E quando liberta dos demônios, Jesus liberta para valer. Aleluia. Nós temos sentido a oração da igreja de Campinas chegar em Mendonça. Os irmãos devem lembrar uma época que o pastor fez um evento, e esse evento de carnaval, simpósio, ele colocou um tema chamado Batalha Espiritual. É uma revista, eu usei essa revista para falar sobre o que está por trás do carnaval. Aproveitei a época e, pelo menos em 5 escalas do simpósio, eu preguei sobre isso. Mas uma delas, lá no Jordão, gravaram e lançaram na mídia. Algo que naquela época já não era tão comum como hoje, mas foi lançado. E nesse vídeo eu falava sobre o que está por trás do homem da meia-noite, de onde veio esse boneco, como é a consagração dele, o ritual satânico por trás disso, antes de ele sair no primeiro estudo. Eu trouxe letras das agremiações que saem do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu trouxe o que está por trás destes blocos carnavalescos, destes homens que saem vestidos com fantasias, deste grupo que se tranca 21 dias, são os caboclos de lança. E falei muita coisa. Fiz uma pesquisa a fundo sobre tudo isso. Só que quando eu estava na Argentina já, o pai de santo, ele manda um vídeo para mim. Nesse vídeo
ele fazia algumas ameaças, ele colocava trechos desta mensagem, ele falava meu nome, ele zombava, ele chamava alguns palavrões, e nos comentários, mais de 300 filhos de santo, eles mostravam união para fazer um trabalho contra mim. Você imagina 300 catimbozeiros batendo boca contra você. E o que acontece é que a gente sofreu durante uma semana uma investida do diabo lá. O carro bateu, meu filho passou de sofrer um momento lá bem desagradável que a gente ia fazer batismo em águas e ele começou a esvaziar a piscina, ficou 10 centímetros, ele foi usar um mecanismo com energia e a tomada caiu dentro da piscina e ele por pouco não foi eletrocutado. Silvana e Levi, que estava dentro de casa, um dos dias que eu estava limpando os matos lá na igreja para a gente fazer esse evento, e ela cortando umas garrafas de vidro, embebedando um barbante no álcool, colocava na garrafa e acendia o isqueiro, e aí o fogo do barbante cortava a garrafa no meio. Já estão em algumas garrafas já cortadas, mas a mão dela, tanto colocar o barbante lá no álcool, ficou molhada de álcool. Então quando ela acendeu o isqueiro, o álcool pegou fogo na mão, ela se apavorou, foi limpar a mão no vestido, o vestido pegou fogo, e aí na agonia bateu com o álcool caiu na sala e correu justamente para as cortinas da única porta de entrada e saída que era da nossa casa. Então o diabo fez tudo muito bem planejado, ia incendiar ela e ia impedir que alguém entrasse para apagar o fogo, porque era a única porta de entrada ali. Então a cortina pegou fogo e algumas almofadas que nós tínhamos lá também pegaram fogo. E aí foi quando Levi correu na cozinha e a única coisa que acabou foi uma panela com água e jogou no fogo. Irmãos, era um incêndio. E o incêndio foi apagado com uma panela. Depois eu chamei ele, se você tem chamado para ser bombeiro, meu filho. Quando ela estava lá limpando o mar, o telefone toca, ela diz, conta o que aconteceu, e aí eu fui ligando uma coisa com a outra. Primeiro eu, choque com o carro, depois Lucas passa de ser eletrocutado, depois ela e Levi, e eu entendi que as coisas malignas que estavam sendo feitas aqui no Brasil atravessaram as fronteiras e foram nos atingir, ou tentar nos atingir, porque nada deu certo. Quando eu tomo esse pensamento, o Espírito Santo diz assim: se o feitiço de Satanás atravessa a fronteira para te alcançar aqui, imagine os milhares de crentes orando, jejuando, fazendo vigília por vocês. Vocês só estão de pé por causa deles. Eu venho aqui para agradecer a Deus, e você que ora por nós, porque tua oração tem chegado para nos fortalecer, para nos dar palavra, para entrar conosco nas casas, para nos dar novas ideias, nos dar estratégia, nos ensinar a cultura daquele povo, porque não é algo fácil. Alguém pensa, falar espanhol é quase que falar português. Quando eu também pensava isso, mas quando você entra lá, eu estava uma vez, a gente evangelizando assim com um sopão. Comprei uma panela de 50 litros e montei na rua um todo, caixa, fiquei lá falando. Algumas pessoas vinham, mas quando eu via que a sopa ia sobrar, eu disse: não, vamos colocar as vasilhas e vamos entrar nas casas. E a gente saiu nas casas e as pessoas dizendo assim: que igreja vocês são? Aqui não se faz isso nunca. Eu disse: pois é, quando a gente chegou para fazer a diferença. A polícia passou e disse: pessoal, aqui é perigosíssimo vocês estarem aqui, mas a gente vai ficar fazendo conta e podem fazer o trabalho de vocês, que a gente vai dar segurança e suporte. Aí eu, nesse evangelismo, eu vi 3 jovens assim, eu disse: gente, disse aos irmãos, agora é minha vez de evangelizar. E fui, irmão. Gastei
É brasileiro? Buen dia, estou dizendo tão bem assim, tão lindo. Mas eles entendem que você não é dali. E quando sabem que a gente é do Brasil, eles dizem assim: o que é que o Senhor está fazendo nesse lugar? Porque veio para cá. Teu país é tão lindo, a tua igreja é tão linda. A fé de vocês é tão forte. E vocês vêm para um país duro como esse. Eu digo, meu filho, é amor de Deus no nosso coração. Deus ama este país. Deus ama este povo. E é por isso que nós estamos aqui. Orem por Mendonça. Eu preciso que a igreja ore mais por Mendonça. As nossas causas são sempre as mesmas, para que Deus firme os passos dos mendocinos, os novos convertidos, para que Deus possa fortalecer a igreja e para que Deus nos faça, pelo menos os irmãos, prosperar. Nós não temos falta de nada. A igreja do Brasil cuida muito bem de nós, mas para também cuidar da igreja eu preciso dividir o meu salário com eles. A gente divide, a gente às vezes compra comida, roupa, paga a conta deles, ajuda para não ser despejado, leva para o hospital, compra remédio, porque é uma pobreza extrema. Devido a essas decisões de Javier Milei, ele quando pegou o país estávamos em 48% da população na linha da miséria. E agora esse número está em 54%. Então mais da metade da população argentina são considerados miseráveis. E para eu não ver os meus irmãos passando nenhuma necessidade, eu tenho que botar no meu bolso. Essa semana antes de vir, tem um garotinho lá de 5 anos, que o nome dele é Mateus Dourival. Eu disse: meu irmão, como é que o senhor coloca meu nome no seu filho? Logo quando a gente chegou lá, ele nasceu. E ele disse: é para a gente nunca mais esquecer do Senhor. O Senhor vai embora um dia, mas nunca mais vai sair daqui de Mendonça. E a gente tem uma convivência de pai e filho com aqueles irmãos. Chega Mateus assim no culto e ele diz assim: pastor, hoje eu vou invitar em casa para cenar comigo. Hoje eu vou convidar o Senhor para ir jantar comigo. 5 anos. Eu disse: que bueno, Mateus. Aí hoje, o que tem para nós outros comer? E ele disse: nada. Só ter. Ou seja, só chá. Eu digo: meu Deus. Saí do culto, a gente janta, mas essa família só vai ter chá. E ele disse aquilo com a maior naturalidade na pureza de criança. Aí ele foi, se sentou e apenas vai trabalhando. E eu chamo ele de volta: Mateus, vem cá. E tenho outra ideia. Nós recolhemos a minha casa. Aí vai ter pão, vai ter pizza, vai ter café, vai ter açúcar, vai ter leite, vai ter fumo. E ele disse: de acordo, pastor, de acordo. Concordo. Bueno, vamos falar com tua mamãe. E ele foi. E aí a gente termina o culto e vai lá para casa. E eu conto a eles o que Mateus me contou. E às vezes esta é a realidade, mas ninguém reclama de nada. É o culto todo dando glória, aleluia, chorando de gozo, falando em línguas, cantando, bem vestidos. Aleluia. Uma vez eu peguei e disse: meu irmão, que paletó bonito, me diga qual a loja daqui de Mendonça que o senhor comprou, que eu quero ir lá comprar. Ele disse: canto nenhum, pastor, foi o senhor que me deu. Eu disse: não me lembro, sinceramente não me lembro de que deu esse paletó. Fui outro, camisa, paletó, calça. Pastor, esse foi tal
gravata foi em tal ano que o senhor trouxe lá, esse paletó foi em tal ano quando o senhor foi lá, todo vestido de Recife, de Santa Cruz, de Petrolina, de Toritama. Por onde a gente passa, os irmãos dizem, olha, leve isso para os irmãos de Mendonça. Eles têm uma ligação tão íntima com aqui, com Recife. Uma vez eu vim pregar aqui em Santa Cruz, deu 1h da manhã, aí eu já estava dormindo no hotel, e aí eles me ligam, mandam uma mensagem. Porque 1h da manhã, o fogo ainda estava pegando lá, do culto que eles assistiram pela internet. Jesus começou a batizar eles com o Espírito Santo. Batizou assistindo o congresso, aleluia. A esposa ficou alegre, animada, e disse assim: vou ligar para o teu pai, o pai no trabalho, se eu vou para casa, o pai é auxiliar de trabalho, não era diácono porque não era batizado. Aí a esposa disse: olha, Jesus batizou Emanuel aqui no quarto, assistindo o pastor pregando. E ele ficou tão feliz e foi dando glória, e Jesus batizou ele dirigindo o carro. Chegou em casa, se ajoelhou, abraçou com o filho, os dois falando em línguas. Chama o presbítero para vir ver e confirmar. Aí chama o presbítero, morava a 5 casas assim, aí o presbítero chega, veio com a família toda. A filha do presbítero não era batizada. Quando ele entra na casa, é batizada com os filhos. Então essa glória foi até 1h da manhã. Os vizinhos querendo chamar a polícia e os outros foram crentes da rua dizendo: não é confusão não, mas eles estão gritando aí, chama a polícia. Não é confusão não, aleluia, é coisa de crente. Eles estão falando na língua dos céus. Estavam fechando, a gente colocou a mão na massa. O pastor de campo, irmão, missionário, tem que ser eletricista, tem que ser assentador de cerâmica, pedreiro, pintor, tem que ser mecânico de carro, tem que ser encanador. A gente aprende tudo, como diz aqui, na hora. Tem que saber fazer, tem que saber. E agora aprendi a ser radialista, veja só. Fazendo os programas na rádio e a gente está lá, ganhando almas, evangelizando, cuidando dessa gente, fazendo o trabalho do Senhor, trabalhando com crianças, trabalhando com mulheres, trabalhando com idosos, indo em casa, buscar. Às vezes a gente chega em casa às 11 da noite, porque termina o culto, tem que levar todo mundo nas casas, porque não tem dinheiro para pagar ônibus, porque às vezes não tem ônibus para levar nas suas casas, porque às vezes vão chegar muito tarde, então a gente tem aquele carinho e vai levando eles em casa para que assim eles não deixem de vir à igreja. Eu peço que a igreja do Senhor ore por nós, mande reforço de oração. Se Deus colocar nosso nome na tua mente, não esqueça de orar pelas famílias missionárias, e em especial pela família que está em Mendonça, para que Deus assim nos ajude a mantermos aquela obra, pregar. Tem gente que pergunta assim: se você fala daqueles reféns de captura, aquele lugar que você não vê o fim do povo, eu disse: meu filho, eu prego aqui para 5 pessoas com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com a mesma empolgação. E se me perguntar, quer voltar a Louro? Quero não, deixa eu lá. Até o tempo que Jesus quiser, a gente permanece lá, com aquele povo nos amando e nós amando aquele povo. Porque quem é missionário, irmãos, Deus coloca o povo dentro do seu coração, para que você ame, para que você abrace, para que você dê a eles o que eles precisam. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20.
Vou tentar trazer uma palavra aqui em 30 minutos. Mateus capítulo 20. Esqueci aqui de falar dos meninos, os Lucas e Levi. Lucas, ele trabalha em todo o departamento de som da igreja. Das 5 congregações, ele cuida de tudo, do som, dos equipamentos, microfone, mesa de som, ele opera tudo isso, fez um curso, toca teclado, toca guitarra, toca bateria, toca sax. Às vezes, se ele tivesse 8 braços, ele não conseguiria fazer tudo. Uma vez ele estava tocando bateria e guitarra ao mesmo tempo. E eu olhando um pouco do lado, blém, como é que pode, meu amigo? O Levi é diácono da igreja. Abre a igreja, cumpre escala, cuida de um dos anexos. Esses meninos chegaram lá, crianças, adolescentes, irmãos. E hoje estão ali fazendo um trabalho do Senhor conosco. E vocês sabem, adulto é uma coisa, né? Mas adolescente, chega um momento que ele diz: pai, eu quero fazer a minha vida, pai. O Senhor sabe, eu preciso me profissionalizar, quero casar. E a gente fica naquela luta, meu filho, haverá uma recompensa por essa renúncia que vocês fazem, deixar amigos, deixar parentes, deixar a igreja que eles amavam, que eram amados, para estar ali conosco. Então também pedimos que a igreja ore por nossos filhos. O pastor se preocupa muito conosco, com a nossa família, mas Deus está cuidando e vai guiar nossos filhos para o que eles desejarem fazer. O Levi, que é o mais jovem, que é o diácono, quer casar, e a jovem que está noiva dele disse: pastor, olha, eu vou morar com vocês aí em Mendonça, tem uma chamada missionária, os pastores e os obreiros confirmam isso, e ela quer ir ficar conosco lá. Eu disse amém. Se Deus for confirmando isso e tocar no coração do nosso pastor, que assim seja, e ganhamos mais um. Mas o Lucas tem desejo de voltar, ele está cursando a administração e tem desejo de montar o seu negócio e vamos ver, né? Talvez Deus também possa mudar, porque perdendo um dos meus filhos, eu perco algo muito importante para a missão, para nossas vidas. Então, meu desejo, né, pai, era que se fosse para voltar, voltasse os 4. Mas se não for assim a vontade de Deus, que Deus cumpra a sua vontade na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
programa Jesus, Fonte de Vida. Oh, aleluia! Aqui no mundo não tenho riquezas, mas sei que na glória tenho uma mansão. Com minha alma triste em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Oh, aleluia! Aqui neste mundo eu vou caminhando, enfrentando provas, dores e aflições, mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo pra real mansão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um belo lugar, muito além do sol, muito além. Queridos irmãos, capítulo 20 de Mateus. Versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Só a igreja lê o versículo 2, 1, 2, 3. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Só os jovens, versículo 4, 1, 2, 3. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Só os solteiros, rapazes, leia o versículo 6, 1, 2, 3.
parábolas de forma muito clara. Então aqui existem 3 pessoas. Existem 2 pessoas, melhor dizendo, em grupos diferentes. Jesus, esse dono da vinha, o administrador, o Espírito Santo, e os grupos que ele ali menciona são os vários grupos que ele sai a chamar para trabalhar na sua obra. Ele mostra aqui que ele saiu 5 vezes. A primeira vez ele sai, era muito cedo, de madrugada, e os irmãos que estudam a cultura bíblica da época sabem que o relógio judeu é diferente do nosso horário. Existe o que eles chamam dia, que é de 6 da manhã até 6 da tarde. Existe o que eles chamam noite, que é os 6 da tarde até os 6 da manhã, durante toda a madrugada. A madrugada é dividida em 4 vigílias de 3 horas. Primeira vigília, segunda vigília, terceira, quarta vigília. Algumas vezes a quarta vigília é mencionada porque é justamente em 3 da manhã, da madrugada, às 6. Foi nesta quarta vigília que Jesus caminhou sobre as águas. E a gente vai ver que ele, quando sai pela primeira hora, isso quer dizer que ele saiu às 6 da manhã. Outro detalhe é que ele vai à praça, que era onde os trabalhadores se reuniam. É época de colheita, uma época específica do ano para colher uvas. E eu falo isso com uma certa precisão, porque Mendonça é a terra da uva. 70% do vinho argentino sai de Mendonça. E Mendonça já ganhou prêmios mundiais pelo melhor vinho Malbec do mundo. Então a gente já visitou algumas vinícolas para saber como é o plantio. Então existe uma época específica. E a uva ela é tratada, irmãos, de uma maneira tão delicada que existem cultivadores de uva em Mendonça que colocam música, vejam só. Os barris de vinho são colocados em determinados lugares, a temperatura é controlada, a ventilação, iluminação, e alguns chegam a acreditar que a música tem um certo efeito sobre a fermentação do vinho. Então, é uma fruta muito delicada. Uma vez eu preguei na Santa Ceia de Mendonça, dizendo, baseado em informações verdadeiras, que a uva é o único fruto vivo. O vinho, ele tem certos organismos que são vivos. É por isso que existe vinho envelhecido, porque ele não morre, ele envelhece. E assim falei sobre o pão, que simbolizava a morte, e o vinho, que simbolizava a ressurreição, baseado também na interpretação do sonho de José. O padeiro sonhou com pães, ele morreu. O copeiro sonhou com vinho, ele foi devolvido a sua função, ele viveu. Então a uva e o suco dela tem uma representação na Bíblia muito significativa. Provavelmente esse dono da vinha não queria deixar a colheita para um outro dia. Por quê, pastor? Porque se a uva permanece lá sem ser colhida, ela acumula mais açúcar e influencia no tratamento futuro, na exportação, no trabalhar do vinho. Então
às 6 da manhã, e que provavelmente o convite desses homens para trabalhar era baseado na experiência deles em colheitas anteriores. Se é um grupo, eu falo de uma praça, que todo mundo ia para lá para esperar os vinhateiros, chamar eles e dar trabalho a eles, então esse dono da vinha chega cedo para ele escolher os melhores, mais experientes homens e os que trabalharam em sua colheita passada. Então ele chega assim: fulano, já sabe o nome, ciclano, você, e aí vão pegando as suas ferramentas, as suas coisas e vão seguindo aquele homem. Só que ele, quando está ao lado do seu ajudante, aquele que trabalhava diretamente com os trabalhadores, ele observa que isso não vai dar tempo. E o que é que a gente faz? Eu vou lá na praça novamente buscar outro grupo. E ele vai na praça, só que nessa segunda ida, às 9 da manhã, ele não promete um denário, porque é um salário tabelado. Um denário é o trabalho de um dia na vinha. Então ele diz assim: olha, já que passou 3 horas, eu vou pagar a vocês o que seja justo. Negócio fechado. Ele coloca outro grupo para trabalhar, mas era muita ufa, irmãos. E ele, mais uma vez, ele fala com o administrador e diz assim: não vai dar tempo. E o que o senhor vai fazer? Vou lá na praça novamente. Ele sai ao meio-dia e diz: gente, já passou a metade do dia de trabalho, eu vou pagar vocês o que seja justo. Ou seja, na cabeça deles, meio denário, e eles vão trabalhar. Mas isso se repete. Então ele sai às 3 da tarde. E quando ele vê o dia terminando, o dia de trabalho, e ele diz na sua cabeça: não vai dar tempo, eu não quero deixar uva para colher para amanhã. O administrador diz: o que é que o senhor vai fazer? Ele diz: é a última hora do dia, é 5 da tarde, eu vou lá outra vez. E quando ele chega na última hora, ele encontra gente para trabalhar. Aí ele pergunta assim: por que vocês estão aqui até essa hora? E note que quando ele faz essa pergunta, ele diz assim: por que vocês estão desocupados o dia todo? Isso me informa de que esse último grupo da última hora não saiu de casa ao meio-dia ou às 3 da tarde para ir buscar trabalho. Não, eles estavam lá desde as 6 da manhã. Porque diz aqui o dia todo. O problema não foi essa classe de pessoas se dispor para trabalhar. O problema é que não chamaram eles. E eles se justificam dizendo isso: porque ninguém nos contratou. Por que uma pessoa não é contratada, irmão, nessa história que eu estou falando? Porque não tem experiência. Se você vai disputar uma vaga de trabalho, o que é que se pergunta? Tem você que é o primeiro emprego e tem uma pessoa que naquela mesma área tem 3 anos de experiência. De quem é a vaga? Dos que tem 3 anos. Você vai procurar um emprego e diz assim: dê sua carteira de trabalho, está limpa. E a pessoa diz: não tem experiência, não, é o primeiro trabalho. Mas quem está atrás de você vai passar pela entrevista e a carteira dele já tem um carimbo. Aquela pessoa tem muito mais chance do que você de entrar na vaga. Então joga essa experiência para isso aqui. Por que não foram contratados? Porque não tinha experiência. Porque era o primeiro ano de trabalho deles. Porque não sabiam o que era uma colheita. Porque quem ia buscar eles dizia assim: você já trabalharam em vinha? Não, é o primeiro ano nosso. Ah, tá bem. Você, eu sim, venha você. Por que não escolheram esse aqui? Porque olharam quantos anos tu tem? Eu tenho 15. E você, eu tenho 12. A partir de 12 eu poderia trabalhar. Você, eu tenho 16. Ah, não, eu quero pessoas com mais experiência. Então esse último grupo, baseado
que eles colheram e veja a quantidade que os da primeira hora colheram, quase iguais. Então eu disse a eles que ia pagar o justo. Então o justo é um denário também. Pague a eles um denário. Irmãos, cada hora desta parábola tem uma fase do ministério de Jesus. Quando a Bíblia fala que ele saiu muito cedo, me reporta quando ele saiu do túmulo, era de madrugada. E a Bíblia diz que antes do sol nascer, ele ressuscita. Diga bem por isso. E quando ele ressuscita, ele aparece primeiro, aleluia. Ele aparece aos discípulos, aos 11. Depois ele aparece aos 2 do caminho de Emaús. E depois ele aparece a Maria Madalena. Então você vê 11, mais 2, 13, mais 1, 14. Primeiro grupo que este Senhor da vinha chama para trabalhar é aqueles que ele já vinha preparando, aqueles que ele já vinha trabalhando, aqueles que ele viu, aleluia, que eram capazes de trabalhar na sua obra, na sua vinha. Os 11, os 2 e ela, aleluia, 14 pessoas, mas era pouco. E ele saiu às 9 da manhã. O que é que você vai encontrar que aconteceu às 9 da manhã? O dia de Pentecostes. A Bíblia diz que quando Pedro foi dar o discurso de defesa, ele disse: como essa gente pode estar embriagada sendo 9 horas da manhã? Foi o dono da vinha que saiu às 9. E ele trouxe quantos? Ele trouxe 120. Ele trouxe até a mãe do irmão dele. Ele trouxe Matias do lugar de Judas. Ele trouxe 120 cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que ele saiu ao meio-dia. E o que foi que aconteceu extraordinário no Novo Testamento ao meio-dia? Foi justamente a conversão de Paulo. A Bíblia diz no capítulo 22 de Atos que Paulo, quando estava no caminho de Damasco, a pleno meio-dia, ele disse que o sol, ele brilhou mais forte, mas não era o sol, era o rosto de Jesus, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele tentou olhar e ficou cego. Caiu com a boca no chão, dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Ele disse: entre na cidade e aguarde segundas ordens. Aleluia. Falou com Ananias, e Ananias foi lá e orou, e caiu as escamas dos olhos de Paulo, e ele se torna o maior missionário que a igreja já pôde registrar em toda a sua história de existência. Mas a vinha é grande, e ele precisava de mais trabalhadores, e ele saiu às 3 da tarde. Às 3 da tarde, irmãos, era a hora da oração, quando Cornélio, ele está em oração às 3 da tarde, o anjo aparece a ele e diz assim: tuas esmolas e tuas orações subiram diante de Deus. Chama Pedro, conhecido por Simão, que está em Jope. Aleluia, ele te informará o que é necessário. Nota-se que o anjo estava falando com Cornélio, mas o anjo não tem autorização nenhuma para evangelizar. Aos anjos não foi dada esse direito de falar do sacrifício. Por que não? Porque eles nunca foram redimidos. Eles não sabem o que é salvação, perdão de pecados, justificação. Eles não provaram isso que nós provamos. Esse direito foi dado à igreja, porque a igreja sim sabe o que é perdão, sabe o que é restauração, sabe o que está no fundo do poço ser levantado, sabe o que é ser liberto das mãos de Satanás. Essa igreja do Senhor tem a experiência que o pecador necessita. Então não pode falar anjo, mas chama Pedro, que passou por um processo, negou Jesus 3 vezes, mas se levantou e está aí curando até com a sombra
Os da última hora está escrito em 1 João, capítulo 2 e versículo 18. Tem teclado aí, filho? O apóstolo João, ele escrevendo a uma classe específica da igreja de Efésios, ele diz assim: filhinhos, é chegada. Completa para mim? Eu ensino, você termina. Filhinhos, é chegada. Essa última hora é para os filhinhos. Aos que não têm experiência. Aos que dizem, eu quero, mas eu não sei. Aos que dizem, me usa, mas como isso vai acontecer, eu não sei. Os filhos da última hora é aqueles que se dispõem a fazer, mas as ferramentas não estão nas suas mãos. Os da última hora, isso é um culto missionário, aleluia. Os da última hora é que escutam, é que dizem, Senhor, eu quero ir, mas eu não tenho condições, Senhor. Como é que eu vou? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero dar fruto, eu quero fazer essa colheita final. É a última hora da igreja na terra. E o dono da filha, ele tem pressa. Olha para você, meu amigo, Jesus tem pressa em te usar. Diga isso. Jesus tem pressa em te usar. A última hora, às 5 da tarde, era a hora que os coiotes se despertavam no seu sono diurno para atacar as ovelhas a Cristo. A última hora era a hora que as serpentes saíram dos seus buracos, suas covas. É uma hora perigosa, mas é uma hora que o Senhor está necessitando de você. A última hora é a hora que o sol vai perdendo o brilho, que a fé de muitos vai se desfalecendo, que Satanás começa a atacar as igrejas, que a infidelidade acontece, que muitos vão se desviando, mas o Senhor, Ele está chegando aqui na praça de Capina, Ele está dizendo, estou precisando de você. É chegada a minha hora final. É chegada a hora final da minha igreja na terra. Ei, eu sou. Mas eu não tenho experiência, Senhor, dono da vinha. Mas eu quero você. Mas eu quero você. Mas eu quero você. Imagina chegar aquele grupo, irmãos, na última hora, e o Senhor da vinha chamar o administrador e dizer assim, ele não tem experiência, dê as ferramentas a ele. Sabe quais são as ferramentas do Espírito Santo? Dons de curas, batismo com o Espírito Santo, dom de interpretação do livro, aí, crente, dom de sabedoria, dom de discernimento de Espírito, dom de fé, dom de maravilhas, dom de palavra, o dono da vida está passando aqui nesta manhã ensinada. Ele está tocando em você, ele está dizendo, eu preciso de você. A noite vai chegar quando ninguém pode trabalhar.
Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.